Em 2014, o Facebook era mais do que uma rede social. Era um ecossistema digital onde mais de 1 bilhão de pessoas viviam, interagiam e, principalmente, sentiam. No centro dessa experiência estava o feed de notícias, um fluxo contínuo de atualizações que não apenas informava, mas mediava amizades, validava emoções e construía realidades individuais. O feed era a espinha dorsal da plataforma, o mecanismo que determinava o que você via, quando via e, consequentemente, como se sentia em relação ao mundo. O crescimento explosivo da empresa havia transformado uma ferramenta de conexão em uma infraestrutura social indispensável. E dentro dos escritórios do Facebook, uma cultura de otimização implacável, baseada em testes A/B constantes, buscava refinar cada aspecto dessa infraestrutura. O que pouca gente percebia na época era que essa busca por otimização não se limitava a cores de botões ou ao posicionamento de anúncios. A empresa, em parceria com pesquisadores de universidades como Cornell e a Universidade da Califórnia, estavam interessadas em variáveis muito mais profundas. A própria natureza da emoção humana havia se tornado um objeto de estudo. E foi nesse contexto, muito antes de o público saber, que uma decisão foi tomada. Uma decisão que alteraria sutilmente a realidade digital de centenas de milhares de pessoas, sem que elas jamais soubessem que eram parte de um experimento. Durante uma semana, em janeiro de 2012, o Facebook conduziu uma operação silenciosa e invisível. Cerca de 689 mil usuários, selecionados aleatoriamente, tiveram seus feeds de notícias deliberadamente alterados. Um grupo passou a ver uma quantidade significativamente menor de publicações com conteúdo emocional positivo. Outro grupo, por sua vez, foi exposto a menos conteúdo emocional negativo. Uma terceira parcela, o grupo de controle, continuou com o fluxo de informações padrão. O detalhe crucial: tudo foi feito sem qualquer aviso, consentimento explícito ou conhecimento por parte dos usuários afetados. Eles simplesmente continuaram a usar a plataforma, acreditando que o fluxo de posts de seus amigos era orgânico e natural. O objetivo declarado do estudo era testar uma hipótese audaciosa: o contágio emocional em larga escala. Os pesquisadores queriam verificar se emoções poderiam ser transferidas através de uma rede social sem interação direta, sem pistas não verbais, apenas pela exposição a textos. A pergunta era clara: se alterarmos o tom emocional do ambiente digital de uma pessoa, podemos alterar o seu próprio estado emocional e, consequentemente, o conteúdo que ela mesma produz. A plataforma não era mais apenas um espelho das emoções humanas. Ela estava se tornando um laboratório para manipulá-las. Por mais de 2 anos, os dados e as conclusões desse experimento permaneceram um segredo interno. Um conjunto de dados conhecido apenas por um pequeno círculo de cientistas de dados e acadêmicos. O detalhe, ignorado pelo mundo, estava prestes a vir à tona. Em 17 de junho de 2014, o estudo foi oficialmente publicado na prestigiosa revista científica NUS, A Proceedings of the National Academy of Sciences. O artigo, intitulado Evidência Experimental de Contágio Emocional em Escala Massiva através de Redes Sociais, era assinado por Adam Kramer, um cientista de dados do Facebook, e pelos pesquisadores Jamie Guillory e Jeffrey Hancock. A publicação confirmou que era apenas uma operação interna. O experimento era real e seus resultados indicavam que sim, o contágio emocional era possível. Usuários expostos a menos positividade acabaram tornando eles mesmos menos positivos em suas publicações. Aqueles expostos a menos negatividade, por sua vez, tornaram-se menos negativos. A correlação
era estatisticamente significativa, a reação foi imediata e avassaladora. Assim que a mídia começou a reportar a existência e a natureza do estudo, uma onda de indignação tomou conta do público e de especialistas. Termos como manipulação, experimento psicológico não ético e violação de confiança dominaram as manchetes. Autoridades reguladoras no Reino Unido e em outros países anunciaram investigações. O debate extrapolou o campo da tecnologia e invadiu a ética da pesquisa, a psicologia social e a filosofia política. A questão central não era apenas o que o Facebook fez, mas o que ele tinha o direito de fazer. O consentimento, um pilar fundamental da ética em pesquisa com seres humanos, foi o ponto mais criticado. O Facebook se defendeu, argumentando que os usuários concordam com a possibilidade de pesquisas internas ao aceitarem os termos de serviço da plataforma. Um documento legal, longo e raramente lido na íntegra. Diante da crise de relações públicas, um dos autores do estudo, Adam Kramer, publicou um pedido de desculpas, afirmando que o objetivo nunca foi perturbar ninguém e que a pesquisa visava melhorar a experiência na plataforma. O Facebook, oficialmente, tentou enquadrar o experimento como uma prática comum, parte dos milhares de testes que a empresa realiza para entender como as pessoas respondem a diferentes aspectos do serviço. Essa justificativa, no entanto, não conseguiu conter o dano. Para muitos, a linha entre otimização de produto e manipulação psicológica havia sido perigosamente cruzada. A reputação da empresa, já questionada em outros âmbitos, sofreu um golpe profundo. O incidente marcou a primeira vez que o público em geral foi confrontado com o poder real e invisível que uma plataforma privada detinha sobre o estado emocional de seus usuários. Mas a camada mais profunda deste evento não estava na controvérsia pública. Estava na mudança silenciosa que ele representava. Aquele experimento de 2012 revelado em 2014 foi o momento em que o Facebook deixou de ser apenas uma empresa que conectava pessoas e se tornou uma entidade que compreendia a emoção humana como uma variável ajustável em um sistema. A descoberta de que era possível induzir, mesmo que sutilmente, estados emocionais em escala global, mudou fundamentalmente a autopercepção da empresa sobre seu poder e sua responsabilidade. As emoções deixaram de ser apenas conteúdo gerado pelo usuário. Elas se tornaram um dado a ser medido, previsto e, em última instância, influenciado. Essa nova compreensão se tornaria a base para decisões futuras cruciais na arquitetura da plataforma. A lógica por trás do contágio emocional pode ser vista como uma precursora dos algoritmos de engajamento, que viriam a dominar não apenas o Facebook, mas todo o ecossistema de redes sociais. Se a exposição a certas emoções gera mais interação, e a interação é a métrica principal de sucesso, então o algoritmo deve ser calibrado para promover essas emoções. A busca por maximizar o tempo gasto na plataforma inevitavelmente levou à priorização de conteúdos que geram reações fortes, sejam elas de alegria, pertencimento ou, mais frequentemente, de raiva e indignação. O experimento de 2012 foi a prova de conceito. O que se seguiu foi a sua aplicação sistemática e industrializada. A relação entre aquele estudo e os fenômenos posteriores de polarização política, desinformação viral e vício comportamental não é uma linha reta, mas uma conexão lógica inegável. Ao descobrir que podia modular o humor de uma população, o Facebook abriu uma caixa de Pandora cujas consequências ainda estamos tentando compreender. A capacidade de sutilmente tornar as pessoas um pouco mais tristes ou um pouco mais felizes é um poder de uma magnitude sem precedentes na história humana. É o poder de interferir no tecido social, de amplificar tensões,
ou de criar falsos consensos. Tudo isso através de ajustes algorítmicos invisíveis, operando em uma escala de bilhões de indivíduos. O incidente de 2014 não foi apenas sobre um estudo controverso, foi sobre a revelação de uma nova forma de poder. Um poder não exercido por governos ou exércitos, mas por engenheiros de software e cientistas de dados em uma empresa privada. Um poder que não depende de coerção física, mas da arquitetura invisível de ambientes digitais onde passamos cada vez mais tempo de nossas vidas. O experimento ensinou ao Facebook que ele não era apenas um observador passivo da condição humana, mas um ator capaz de moldá-la ativamente. Desde então, a sofisticação desses sistemas apenas aumentou. As ferramentas para analisar, prever e influenciar o comportamento humano são hoje muito mais poderosas do que eram em 2012. O feed de notícias, agora impulsionado por inteligência artificial avançada, tornou-se um mecanismo ainda mais potente de mediação da realidade. Aquele experimento, visto em retrospecto, não foi uma anomalia, foi um prólogo. Foi um momento em que uma empresa percebeu que detinha as chaves não apenas para a nossa atenção, mas para os nossos sentimentos. A questão que permanece mais urgente do que nunca não é se esse poder existe, mas o que acontece quando uma entidade privada, sem supervisão, democrática e guiada pela lógica do lucro, descobre que pode ajustar o estado emocional de sociedades inteiras com um simples toque de um algoritmo. Se esse vídeo te fez pensar como as redes sociais podem estar usando você de cobaia e você nem sabe, comente e deixe uma curtida. E não se esqueça de se inscrever no canal Noar Analítico e ativar o sininho.